comunicação pré-verbal é a precursora das habilidades conversacionais. É a que vai à frente de tudo. Porque são as habilidades pré-comunicativas que vão ensinar a criança a percepção de turno, de troca. E essa troca, ela é importantíssima para a manutenção da comunicação. É a base comunicativa que faz com que duas pessoas tenham uma troca, compartilhem de alguma informação. Então, a comunicação pré-verbal, os atos comunicativos da criança vão direcioná-la para aprender, mas aprender antes de tudo também a receber estas informações. Por isso que nós fonoaudiólogos precisamos nos atentar antes de tudo à comunicação da criança, à comunicação da família, a parte da linguagem tanto da criança quanto da família, e aí chegamos à fala. E aí nós temos estudos que mostram, porque analisaram estes comportamentos comunicativos nas crianças, nos bebês, antes da fala surgir. Então temos os comportamentos de procedimento, que são os reflexos, criança chorar, a criança depois ela perceber o outro e ela começar a explorar as mãos e os pés, ok? Ficar mais firme com o tronco. Depois nós vamos para os gestos intencionais, que é a criança pegar algo e levar à boca, pegar o pé e levar à boca, é a criança buscar algo daquilo que está um pouco longe dela, pegar, perceber o balanço, o barulho, movimentar-se. Tudo isso são comportamentos que a criança tem que apresentar porque vão dar a ela as habilidades e capacidades necessárias para se comunicar. Então vejam, ó, perto de 3 a 4 meses, essa criança precisa ter comportamentos de reclamar, de pedir. Depois, perto dos 10 meses, essa criança já tem que solicitar e ela tem que também pedir repetição. Se ela gostou de alguma coisa, ela pede mais daquilo. Aqui, muitas vezes, a gente vê aquela criança brincando de esconde-esconde, de tirando o pano. A criança quer brincar várias vezes da mesma brincadeira. Porque isso, aos 10 meses, a criança já tem que ter a capacidade de reciprocidade, que é perceber o outro. Agora, nós não podemos ficar só na teoria. Nós temos que levar isso para o nosso consultório. Enquanto analisamos e observamos uma criança brincar, uma criança levar algo para o pai e para a mãe que viu no nosso baú, na nossa avaliação na caixa, como essa criança reage, como essa criança pede, como essa criança reclama. Tudo isso faz parte do seu processo de avaliação. Independente da idade da criança, estas habilidades elas têm que estar presentes. Agora vejam, aqui nós temos as funções de linguagem. Nós vamos ter a função instrumental. A criança usa a linguagem para satisfazer as suas necessidades materiais. A regulatória é usada para controlar o comportamento do outro. A interacional é empregada para interagir com as pessoas. A função pessoal para expressar sentimentos pessoais. A heurística é usada para explorar o ambiente, para conseguir identificar nome de objetos e ações. E a função imaginativa é quando a criança cria um mundo próprio. Na fase 2, continua tendo a presença da função instrumental, regulatória, interacional, pessoal, heurística, imaginativa. Só que esta fase é chamada também de protonarrativa, pois a criança ainda não consegue elaborar uma narrativa que possa ser adequadamente classificada como narrativa. Por quê? Porque ela depende da intervenção de perguntas do adulto. Depende que ela seja colocada numa situação onde haja complementaridade. E então o outro ajuda ela a responder as perguntas. Nós temos que levar esse raciocínio para a prática. Se você atende uma criança autista, nível 3, não verbal, com um transtorno sensorial, uma disfunção sensorial gravíssima, não é possível avaliar nenhum teste onde depende da resposta dele. Então eu vou usar mais escalas que nós aplicamos com as pessoas que convivem com essa criança. Só que como eu vou descrever essa criança dentro do desenvolvimento infantil, em que fase ela está? Então estes dados da teoria nos permitem fazer um raciocínio clínico da criança. Em que fase ela está da função de linguagem? Ela ainda está na fase regulatória ou ela já está na fase de explorar? Esse meu paciente, por exemplo, ele está com 6 anos. Agora que nós estamos indo para a fase
interacional, fase 1. Mas já vemos algumas coisas da fase 2, mas isso muito mais quando eu trabalho de uma forma em que eu consigo ter com ele uma base comunicativa, uma motivação adequada que faça sentido para ele. Então essa base, essa teoria é importante que você entenda, mas que você também consiga explicar de forma fácil, porque quando você ver uma criança ali, você está vendo ela utilizar todas estas funções em determinadas situações e contextos. Faz sentido?